A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em 1911 por dois jovens missionários suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg e Gunnar Wingre nasceram em um tempo difícil na história da Suécia. Segundo os historiadores, entre os anos 1867 e 1886, quase 450 mil suecos deixaram a Suécia por causa da escassez de alimento e de empregos, e a grande maioria desses imigrantes imigraram para os Estados Unidos. Esse episódio ficou conhecido como a febre dos Estados Unidos. Embora a situação tenha melhorado na Suécia, Daniel viaja para os Estados Unidos em 1902 com 18 anos de idade, e Gunnar Wingre chega em solo americano no ano seguinte, com 24 anos de idade. E os dois se conhecem em uma igreja na cidade de Chicago no ano de 1909, uma data importantíssima, pois fazia 10 anos da morte do famoso pregador e evangelista Moody, que viveu naquela cidade. A essa altura, Gunnar Wingre já tinha a sua formação teológica, havia feito teologia em um seminário batista sueco e já pastoreava uma igreja. Daniel Berg, por sua vez, trabalhava em uma quitanda na cidade de Chicago. Em uma conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do chamado batismo com Espírito Santo e falou em línguas. Em uma obra publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Emílio Conde diz que os historiadores que se ocupam do movimento pentecostal do presente século são unânimes em mencionar o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu na Califórnia, na cidade de Los Angeles, em 1906, como centro irradiador, de onde o avivamento pentecostal se espalhou para outras cidades e nações. Emílio Conde continua dizendo: em verdade, Azusa transformou-se em uma poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de todos os pontos da América, atraídos pelos acontecimentos, iam ver o que se passava. Chegando lá, eram batizados com o Espírito Santo e levavam para suas cidades essa chama viva, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Segundo a história, quem levou a mensagem pentecostal para a cidade de Los Angeles foi uma senhora metodista, que por sua vez recebeu esta mensagem na cidade de Houston, quando ela foi visitar os seus parentes. Para entender de forma mais completa a história das Assembleias de Deus no Brasil, é necessário reportar-se a este avivamento que aconteceu na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, pois foi ali, em um edifício de forma quadrangular, que anteriormente servia como armazém de cereais, que se reuniam centenas e milhares de pessoas, homens e mulheres sedentos por ouvir a palavra, sedentos da graça divina, e que clamavam por um avivamento, que intercediam pelos pecadores e desejavam viver uma vida abundante e de triunfo sobre o pecado. Ali servia como pastor nessa igreja o pastor William Seymour. Ele não era um eloquente pregador, porém o seu coração, conforme diz Emílio Conde, ardia em zelo pela pureza da obra do Senhor, e a mensagem desse pregador era uma mensagem vivificada pelo Espírito Santo. Ali, Seymour pregava a palavra da promessa divina do batismo com o Espírito Santo, e em seguida sentava-se no púlpito, tendo o rosto entre as mãos, e orava para que Deus operasse nos corações dos ouvintes. Segundo o que diz a história, o que acontecia era algo inexplicável. O poder de Deus pousava sobre a congregação, e a convicção das verdades divinas inundavam os corações. A multidão que ali se reunia era tocada pelo poder do Espírito Santo, falavam em línguas, profetizavam e cantavam hinos espirituais. Logo, esta notícia espalhou-se por outras cidades, e membros de várias igrejas, uns curiosos, outros com desejo de receber mais graça do céu, iam até
aquele movimento na cidade de Los Angeles até aquela igreja com o propósito de ver com seus próprios olhos aquilo que estava acontecendo ali. Simultaneamente com o avivamento que acontecia na Califórnia, outros avivamentos aconteciam na Inglaterra e na Índia, e várias cidades da América do Norte. Crentes e ministros, atraídos por estes fatos e notícias, iam até a cidade de Los Angeles constatarem a verdade dos fatos, e quando chegavam, voltavam para suas cidades como tochas a arder e a espalhar o fogo de Deus. Gunnar Wingren, por esse tempo, pastoreava uma pequena igreja em uma cidade a 100 quilômetros de Chicago. Ali, soube das notícias do grande avivamento que estava acontecendo, que havia se espalhado pelos Estados Unidos, alcançando também a cidade de Chicago. E atraído por estes acontecimentos, ele vai até a cidade de Chicago a fim de certificar-se da verdade daqueles fatos. Chegando lá, diante da demonstração do poder divino, o jovem Gunnar Wingren creu e recebeu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Wingren ele estava participando de uma convenção das igrejas batistas em Chicago, igreja que haviam aceitado o movimento pentecostal, e foi justamente nesta convenção que ele conheceu o jovem Daniel Berg, que também havia sido batizado com o Espírito Santo. Conversando e trocando ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriram que o Senhor desejava enviá-los com a mensagem pentecostal para terras distantes, mas não sabiam aonde seriam. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar Gunnar Wingren, e em uma reunião de oração, por meio de uma mensagem profética, Deus falou ao coração de Daniel Berg e Gunnar Wingren que partissem para pregar o evangelho e a mensagem pentecostal em uma terra distante. E naquela mensagem, naquela profecia, foi mencionado o nome de Pará, e nenhum dos presentes naquela reunião conheciam tal lugar. Após a oração, os dois jovens foram a uma livraria e foram consultar um mapa onde lhes mostrasse onde estava localizado o Pará, e descobriram então que se tratavam de um estado no norte do Brasil. Cheios do poder de Deus e com desejo de cumprir o chamado do Senhor para suas vidas, Daniel Berg e Gunnar Wingren se despediram dos irmãos e no dia 5 de novembro de 1910 embarcaram rumo à cidade de Belém do Pará. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren finalmente chegaram no Brasil no dia 19 de novembro de 1910. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram ao Brasil, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens missionários estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio de uma mensagem simples, pois os missionários pregavam: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Ao pregar sobre a atualidade dos dons espirituais, as denominações evangélicas existentes na época ficaram bastante incomodadas com a nova doutrina dos missionários, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos ao ensino pentecostal. Segundo a história, Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 18 de 1911, foi a primeira crente da Igreja Batista de Belém a receber o batismo no Espírito Santo, fato que não demorou muito a ocorrer também com outros irmãos da igreja. A nova doutrina, a mensagem pentecostal, trouxe muita divergência naquela comunidade, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência de Berg e Wingren, onde estes realizavam reuniões de oração. Enquanto um grupo aderiu, outro grupo rejeitou. Assim, em duas assembleias distintas, conforme relatam as atas das sessões, os 19 adeptos do pentecostalismo foram desligados, mas convictos e resolvidos a se organizar, em 18 de junho de 1911, juntamente com os missionários estrangeiros, estes irmãos fundaram uma nova igreja e adotaram o nome de Missão
da Fé Apostólica, sendo este o primeiro nome das Assembleias de Deus no Brasil. Missão de Fé Apostólica foi o primeiro nome dado ao movimento pentecostal nos Estados Unidos a partir do ano de 1901. E esse nome também era empregado na cidade de Los Angeles, mas sem qualquer vínculo administrativo da nova igreja brasileira com o pregador e pastor da igreja em Los Angeles, William Seymour. A partir de então, aqueles irmãos puseram-se a se reunir na casa de Celina de Albuquerque. E mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, por sugestão do missionário Gunnar Wingren, foi registrada como Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos em 1914. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir da cidade de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos, como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, entre outros. As Assembleias de Deus se expandiram pelo estado do Pará, alcançando o Amazonas, propagaram-se pelo Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população, que estavam mais abertos para a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal chegou no Sudeste pelos idos de 1922, através de famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação aonde quer que chegassem. Nesse ano, no ano de 1922, teve início a Igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Essa igreja ganhou um impulso com a transferência do missionário Gunnar Wingren de Belém do Pará para o Rio de Janeiro no ano de 1924. Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão do jovem Paulo Leivas Macalão, filho de um general que se converteu através de um folheto evangelístico. Foi Macalão o precursor do conhecido Ministério de Madureira, hoje um dos maiores ministérios das Assembleias de Deus no Brasil. A influência sueca teve forte peso no início da formação da Assembleia de Deus brasileira. A igreja foi se expandindo e crescendo, e em 1930 realizou-se a primeira Convenção Geral dos Pastores das Assembleias de Deus no Brasil, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Dessa forma, as Assembleias de Deus passaram a ter autonomia interna. Nesta reunião, decidiu-se que as Assembleias de Deus no Brasil passavam a ter autonomia interna, sendo administrada exclusivamente pelos pastores residentes no Brasil, sem, contudo, perder os vínculos fraternais com a Igreja Suécia. A partir do ano de 1936, a igreja passou a ter uma maior colaboração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos através de missionários enviados ao país, os quais desenvolveram de forma mais direta a estruturação teológica da denominação. Em virtude do fenomenal crescimento das Assembleias de Deus, os pentecostais começaram a fazer uma diferença no cenário religioso do Brasil. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil poderia tornar-se no futuro uma nação protestante. Tal possibilidade se tornou ainda mais real com a divulgação entre o final do ano de 2006 e início de 2007 por um instituto de pesquisa que dizia que as Assembleias de Deus no Brasil possuía 20 milhões de fiéis, portanto, sendo o maior país pentecostal do mundo. As Assembleias de Deus hoje é uma comunidade protestante, seguindo os princípios da Reforma Protestante pregada por Martinho Lutero no século XVI. Desta forma, na sua teologia, a Assembleia de Deus crê que qualquer pessoa pode dirigir diretamente a Deus, baseada na morte de Jesus na cruz. Com o seu grandioso crescimento, as Assembleias de Deus administrativamente se organizaram em forma de uma árvore, onde cada ministério é constituído pela igreja sede, com suas respectivas filiais, congregações e pontos de pregação. As igrejas Assembleias de Deus atuam em cada lugar, sem estarem ligadas administrativamente a uma instituição nacional. A ligação nacional entre as igrejas é feita através dos seus pastores, que são filiados a convenções estaduais, que por sua vez se vinculam a uma convenção de caráter nacional.
Em cada estado, os pastores estão ligados a convenções regionais e a ministérios, e essas convenções, em geral, elas credenciam evangelistas, pastores, missionários e missionárias e cuidam de assuntos da liderança e direção das igrejas. Entre as maiores convenções de expressão nacional que as Assembleias de Deus no Brasil hoje têm está a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e a CONAMAD, Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira no Brasil. O Ministério de Madureira no Brasil nasceu como fruto da pregação do pastor Paulo Leivas Macalão. Macalão figura entre os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil. Foi consagrado ao pastor pelo missionário Gunnar Wingren, e foi Wingren também que celebrou seu casamento. E muitos hinos da harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, tem estes hinos à autoria do pastor Paulo Leivas Macalão. As Assembleias de Deus do Brasil cresceram. Hoje são milhares e milhares de fiéis espalhados pelo Brasil e em outras partes do mundo. O movimento, que começou em Belém do Pará em 1911 com poucos irmãos, espalhou-se a tal ponto de hoje o Brasil ser a maior nação pentecostal do mundo. Não só o Brasil foi alcançado com a mensagem pentecostal, mas as Assembleias de Deus no Brasil, com seu compromisso com as missões, têm evangelizado muitos países, pregando a mensagem pentecostal anunciada pelos pioneiros missionários, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará.